Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que você tá? Você tá bom? Hoje sou eu que tô aqui no canal do Pedrão pra entrevistar meu grande professor. Fala, professor, como é que tá? Tudo bem? Beleza, Geraldo. Eu deixei! Pessoal, vim mesmo aqui hoje beber água na fonte pra falar se compensa ou não compensa irrigar frutíferas, irrigar o seu pomar. Então nós estamos aqui no pomar da Escola de Agronomia da nossa querida Universidade Federal de Goiás com o nosso professor queridíssimo José Alves para falar. Professor, fala pra gente, compensa ou não compensa irrigar pomar? Com certeza compensa. Obrigado aí por mais essa oportunidade. É uma satisfação recebê-lo aqui isso, sempre. E a Universidade Federal está sempre de portas abertas para estar falando sobre isso. E falar de irrigação é um presente que vocês estão dando para mim. Amém. Então chama a vinheta. Chama a vinheta, né? Senão o Pedrão fica bravo não. Chama a vinheta. Mas e aí, professor, compensa então? Que nós estamos num bananal, o que o senhor pode falar pra gente? Com certeza, gente. Fruticultura, nós estamos falando de um nicho de agricultura irrigada que é alta produção, produzir produtos de valor agregado, né? Então, geralmente quem entra na fruticultura está querendo intensificar ou melhorar a qualidade do que se produz. Então não é só produzir muito, é produzir de melhor qualidade, produzir fora de época. Então, na maioria das vezes compensa e compensa muito, tá? Então, como tudo, precisa tomar alguns cuidados, mas a resposta é sim, compensa irrigar a fruta sim. Tá bom? Show de bola, professor. Você falou um ponto muito interessante, produzir fora da época. A gente escuta muito assim, né? Qual que é a época da fruta? Qual que é a época da fruta? Aí, repara um negócio na sua casa. Já reparou que a época da fruta é a época da chuva? Exatamente. Não é, professor? Exatamente. Qual que é a época da fruta? É a época da chuva. Por quê? Porque irrigou, né, professor? Com certeza. E aí, gente, nós estamos em outro momento de consumo, né? Então já foi esse momento de época da manga, época da goiaba, você chega no supermercado, você tem essas frutas todas as épocas do ano. Exato. E se não tiver, você chama o gerente do supermercado e fica bravo com ele. E isso graças à agricultura irrigada. Então nós temos que pensar nisso. E produzir fora de época, para quem está produzindo, é conseguir melhores preços também, é agradar o cliente com melhores preços. Só que aí tem que escolher bem o sistema de irrigação, tomar muito cuidado no bom dimensionamento para a gente conseguir pagar tudo isso rápido e começar a ter lucro. Essa é a ideia. Tá? Exatamente, professor. Então aqui a gente está num bananal, daria para produzir essa banana plantando ela na época certa, né, professor? Sem irrigação. Mas irrigando é muito melhor, né? Muito melhor. Então, uma coisa que quando a gente fala fruticultura, a gente está falando, generalizando demais e para todas as regiões. Então, o Geraldo agora já trouxe banana para a região central do Brasil. Opa, então a gente consegue analisar de uma forma mais específica e de forma pontuada. Então, de fato, nós estamos numa região, nós estamos falando com vocês de Goiânia. Aqui nós temos um período de chuva e período de seca bem definido. Então, chove de outubro a março e de abril a setembro nós temos um período seco. Então, o bananal, se você plantar no início das chuvas, você tem basicamente, quando a seca vier, vai ser o início, ele já vai estar com 6 meses no campo e essas mudas, sem dúvida nenhuma, suportam a primeira seca. Sente bastante, obviamente, mas se você irrigar, portanto, ela cresce mais rápido, você vai começar a diminuir a juvenilidade da planta, ela começa a produzir mais rápido. Isso já é uma grande vantagem da irrigação. E na fase reprodutiva, ela que ia produzir, sei lá, que nós estamos falando da banana, mas se estivesse falando de um citros, em vez de produzir 2 caixas de laranja por ano, vai produzir 5, ou seja, mais do que dobra. Além de produzir fora de época, uma fruta mais doce, uma fruta mais rica em sólidos solúveis, docinho, etc. São vantagens, coloração melhor, tudo isso são os benefícios da agricultura irrigada. Perfeito, tá? Professor. Então quando a gente fala se compensa ou não, né? O que eu já percebi, professor? O que compensa ou não é se você tem mercado para isso, se você está vendendo a sua produção. Você falar para mim que vai aumentar de 2 para 4, 5 caixas de laranja e você pensar que não compensa, tem alguma coisa errada aí, né, professor? Não é a irrigação, ela cumpre o que ela promete, pronto, né, professor? Aí você se tocou num ponto específico, eu gosto sempre de falar isso, né? E repito, fica até repetitivo, que a irrigação é o último degrau da intensificação, então não adianta você pegar o seu pomar que está com deficiência nutricional, está com ataque de pragas e doenças, foi plantado no espaçamento errado, fora de época, e querer que a irrigação salve o seu pomar. Então faça a sua tarefinha de casa, deixa tudo pronto, que aí a irrigação vai dar o seu último salto e você vai ter lucro. E aí a pergunta, quanto custa, né? Quanto custa quanto isso? Custa, senhor? Quanto custa? É o que a gente mais escuta que o pessoal quer saber. Dá para fazer com baixo investimento, começar devagarzinho?
Por exemplo, nesse bananal aqui, nós estamos irrigando com o quê, professor? Nós estamos irrigando com irrigação localizada. Quando a gente fala irrigação localizada, ou a gente está falando de gotejamento ou microaspersão. Nesse caso específico, nós estamos falando de microaspersão, em que a gente coloca até linhas alternadas, né? Uma linha de microaspersores para cada 2 linhas de plantio. E por quê? Porque esse método localizado te permite irrigar apenas uma fração das raízes e que isso é suficiente para manter a planta produzindo. Né? Eu até brinco com os meus alunos, você tampar um buraco do nariz, você não vai morrer por isso. Por quê? Porque só 50% do seu nariz consegue abastecer seu corpo. Dá só uma pelejada. Dá só uma pelejada. E aí, se você analisar, depois o Pedro pode mostrar aqui para nós esse pomar, esse bananal. O bananal tem uma característica de você arrancar as folhas secas e tirar. E você tira, você vai jogar onde? Você joga numa das ruas. E aí você escolhe, obviamente, a rua que não tem irrigação. Porque você vai ter uma rua com irrigação, outra rua sem irrigação, uma rua com irrigação, outra rua sem irrigação. Então, até isso você tem que pensar no seu manejo do pomar na escolha do sistema. Né? A própria colheita, quando a gente vai colher, o que a gente faz? A gente corta a estipe, né? Tira o cacho. O que você vai fazer com a planta? Você joga para o chão. Qual o chão? Joga para a rua onde não tem irrigação. E aí a linha de microaspersores vai ficar só com os microaspersores. Professor, essa ideia seria para devolver umidade para o solo onde você não está irrigando? Essa é a ideia? Perfeito. Além de você não ter obstrução do jato com as folhas e planta, você vai bloquear a evaporação. Né? Você mantém úmido, isso é show de bola. Nossa, e reciclagem de nutrientes, para que vai se decompor. Não, falou de reciclagem de nutrientes, eu repito todinho, eu adorei. Já faz uma compostagem laminar. Então aqui, professor, a gente está usando bailarina, que chama esse microaspersor? E aí olha o nome, microaspersor. Toda vez que fala microaspersão, né, fala aspersão, tá sempre pensando que a gente vai fazer chover, né, no pomar. E não é bem isso, porque aqui eu estou usando a microaspersão é irrigar localizadamente. Eu estou irrigando só 50% do meu pomar, rua sim, rua não, rua sim, rua não. Então ele não está tendo aquela função de sobrepor o jato e cair uma chuva no pomar inteiro. Isso é aspersão. Tá? Professor, então não é o tamanho do negócio que fala, não. Não, absolutamente. Então aqui, e nós vamos falar isso, aí eu costumo fazer isso nos meus cursos, que é a gente calcular o volume de água por planta. Quando você não faz chover no seu pomar inteiro, a gente não trabalha em lâmina, trabalha em volume de água por planta. E aí, será quantos litros de água que uma touceira de bananeira adulta consome? E a gente precisa fazer o cálculo. Se você estiver em Goiânia é um valor, se você estiver em São Paulo, se estiver no sul do país ou lá no norte, então essa conta precisa ser feita. E nas diferentes épocas do ano, a quantidade de água varia também. Varia nas diferentes épocas do ano, diferentes regiões e qual a idade do seu bananal. Né? Se você tiver com ela com 1 mês, 1 ano, 2 anos no campo, está na fase de crescimento ou fase reprodutiva. Tudo isso vai fazer você ter sucesso com a sua irrigação. Mas é a pergunta que não quer calar, Geraldo. Quanto que custa esse negócio? E aí é impressionante, que todo mundo pensa assim, é caro, professor. O que é caro, o que é barato? Eles já falam pra nós assim, professor, não tenta não. Quando eu comecei a produzir, o que eu mais escutava assim, não vá atrás de irrigação não, ele é um bicho que mora ali, se chegar vai pegar você. Exatamente. E aí, esse sistema que eu comentei com vocês, irrigação localizada, ou é gotejo ou microaspersão, eles são plásticos, é uma mangueira de polietileno, uma pequena bailarina, como o Geraldo trouxe, né? São peças pequenas, aí você fala, é baratinho? É, baratinho. Individualmente é barato, o metro dessa mangueira é barato. Só que é um sistema fixo, você já vai colocar no seu talhão inteiro, né? E isso vai encarecer. Mas aí encarece a implantação, mas a manutenção, já que você não vai ficar mudando isso de lugar, etc., cai. E aí ao longo dos 10 anos você vai ver que valeu muito a pena investir num sistema que fica aí de 10 a 20 mil por hectare, sendo que esse valor depende muito também do nível de tecnologia que você está colocando. A bomba que usou, né, professor? A qualidade da tubulação. Da onde que veio essa água? Se pôs automação ou não. Tudo isso faz com que o sistema fique um pouco mais caro ou mais barato. E sabe uma coisa, Geraldo, que as pessoas não levam em consideração? O quê? É o tamanho do seu pomar. Se você está irrigando 1 hectare de banana ou 1 hectare de goiaba, é um preço. Agora, se você vai irrigar 10... vai diluir, né, professor? Vai diluir. É diferente da adubação, né? Se você vai adubar 1 hectare é X, 10 hectares 10X. 10. Agora, irrigação, isso não é assim que funciona. Quanto maior a área, mais barato por hectare. Demais, né, professor? Professor, aqui a gente está usando a bailarina. A última vez que eu comprei essa bailarina, eu tenho cliente que já fez a opção por essa bailarina, foi R$3,50, professor, cada microaspersor desse. E aqui, vamos fazer um cálculo rápido,
tá irrigando 4 toceiras de banana cada um. Exatamente. Exatamente. Aí veja, aqui está no espaçamento 3x3, as bananas foram plantadas, bananeiras 3x3, e o microaspersor, ele tem 3 metros de raio. Então o que está acontecendo? Eu estou conseguindo colocar um entre 4 plantas e o jato faz um círculo molhado de forma tal que consegue chegar água nessas 4 mudas. E aí eu ando ao longo da rua, ponho outro microaspersor nas próximas 4 mudas, 2 de um lado, 2 do outro, e vou fazendo isso. E obviamente, como eu não preciso irrigar dos 2 lados da planta, porque é irrigação localizada, eu economizo muita água com isso, gente. Vocês não têm ideia que eu vou jogar bem menos água, né, do que se eu estivesse fazendo chover no meu pomar. E isso pode chegar a uma economia até de 50% de água. Então você que está numa região que tem pouca água, essa pode ser a saída para você. Nossa, com certeza. É o meu caso, tá pessoal? É o caso tem um geral. pocinho pequeno, a vazão é baixa. Então, professor, maravilha. Então, mais uma vez, sempre que a gente fala de irrigação, compensa, professor. Eu percebi isso. Sempre que a gente fala de irrigação, compensa. Não compensa se você não vender a produção, né, professor? Agora, a irrigação te permite produzir o ano inteiro, produzir com mais qualidade, de forma mais homogênea. Compensa ou não compensa? Aí você que vai falar pra mim, Geraldo, eu tenho uma venda muito boa, então eu já te falo que compensa. Exatamente. Geraldo, eu não tenho uma venda muito boa, então nem é hora de pensar, né, professor, nisso, né? Eu faço sempre uma analogia. Você, que tipo de produtor você quer ser? Você quer ser aquele que tem 2 vacas magras, produzindo pouco, ou você quer ser uma vaca gorda, produtiva? Então nas plantas é a mesma ideia, né? Então, por muitos anos, o Brasil sempre foi tido como um país de muitas áreas, fazenda barata, terra barata. Então, as pessoas queriam produzir pouco e mesmo assim a produção era muito alta. Então, mas esse pensamento já vem mudando, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito com citricultura. Então, em São Paulo era muito comum ter isso. A pessoa querer 2 pés de laranja para produzir o equivalente a uma que se produzia na Flórida, por exemplo. Então, por quê? Porque o valor da terra em São Paulo era muito diferente do que se tinha nos Estados Unidos. E aí isso já forçou a pessoa a mudar o pensamento. Então, aí, que tipo de fruticultor que você quer ser? Aí você pode levar para qualquer fruticultura. Desde a irrigação é sinônimo de intensificar. Então, se você pôr água querendo produzir do tanto que você produzia sem a água, você tem que mudar o pensamento. Então, aumenta o custo, mas vai aumentar a produtividade, qualidade, e o lucro vem maior também. Perfeito, professor. E aí eu já vou deixar uma dica aqui para você que chegou até agora nesse vídeo aqui. Uma dica especial para você. Mas pelo amor de Deus, não faz feiura comigo não, tá bom? Chamei o professor aqui, peguei o canal do Pedrão emprestado, ó. Deixa um like aqui, comenta se você gosta quando eu apareço aqui, quando o professor aparece. O que você quer ver? Se você tá gostando desse vídeo aqui, comenta com a gente, tá bom? Deixa seu carinho aí que depois eu mostro tudo pro professor, ele fica orgulhoso, nós fica mais orgulhoso ainda, tá bom? Então a dica que eu vou te dar é o seguinte, essa dica eu vou dar, professor, porque como eu sou produtor, tô inserido no mercado, tô inserido, né, na compra, na venda, eu posso dizer. Sabe o que a irrigação vai permitir para você? Vai permitir você produzir o ano inteiro. Tá, Geraldo, o que quer dizer isso? Quer dizer constância na sua venda. Sabe o que abre a porta? Hoje, Geraldo, me falam demais, professor. Geraldo, eu não consigo vender minha produção, eu tenho dificuldade. E eu sempre falo, professor, vai atrás de entregar um profissionalismo para essa pessoa que vai comprar, que essa pessoa vai comprar de você. Mostra para ela, olha, eu tenho um pomar irrigado, eu consigo produzir o ano todo, eu tenho constância de produção. Então o cara fala, então, é uma dor de cabeça que você me tira o ano inteiro? Sim, porque o que acontece, né, professor? O senhor comentou no começo do vídeo. Geraldo, tem a época, né, que vai valer mais. O que é? Choveu, tá todo mundo produzindo fruta. Exatamente. O preço vai lá para baixo, demanda e oferta. Tá na seca, só tá produzindo a fruta quem irrigou. Então já compensa porque você continua produzindo, a irrigação se paga e tem esse detalhe, você fideliza quem tá comprando de você. Então a irrigação, professor, é uma benção, na verdade é isso, né? É o principal seguro agrícola que você pode ter. Tem gente que fala em seguro, o cara pensa, vou lá no banco comprar um seguro. Não, o seguro, você cria o seu seguro na sua propriedade. Quem está numa região fria, a irrigação pode proteger contra a geada. Quem está numa região quente, protege contra o déficit hídrico, produz fora de época. Assim, vamos além. Você pode usar um projeto bem dimensionado, você vai usar não só para aplicar água, como para aplicar os fertilizantes, fazer fertirrigação. Aquela adubação que normalmente se recomenda para fruticultura só no período de chuva, você vai parcelar ela em 12 vezes. A sua planta vai gostar muito mais e ela vai vegetar melhor, vai fixar a florada melhor, vai produzir fruto maior
e você vai ter uma qualidade e venda e lucro, que é tudo que vai dormir melhor. Professor, eu acho legal demais quando você traz esses exemplos, né? Que eu até falo, professor, mas é na prática. Você fala, Geraldo, isso é a ciência, né? Você comentou aí sobre irrigação, o que a irrigação permite, né? A gente sempre ensina para os nossos alunos, você está numa região muito quente, você não tem dinheiro para investir num sombrite, naquele período do mês mais quente, agosto, setembro, né? A gente ensina o que, professor? Fazer uma irrigação no meio-dia, para dar uma refrescada. Nós tivemos casa agora no sul do país, teve geada esse ano no sul do país, né? Só conseguiu salvar a produção, professor, quem ligou a irrigação, né? Deixou uma laminazinha baixa, tocou a noite inteira. Ah, não é o ideal, mas é melhor do que congelar tudo, né, professor? Com e a irrigação certeza. deu essa oportunidade, né? É um seguro, né, igual você falou. Não, e sabe quem vai falar para você qual que é o melhor sistema de irrigação para sua fruticultura? Não é o Geraldo, não sou eu, é a sua planta. Se você produz banana, entenda sobre banana. Se você produz citros, entenda de citros, de goiaba, o abacaxizeiro, a melancieira. Ou seja, é a planta que te dita, em função das necessidades dela, se ela tolera ou não tolera molhamento foliar, se tem as doenças dela, são favorecidas ou não por um molhamento foliar, molhamento excessivo do sistema radicular. Enfim, estude a sua planta que ela vai te dizer qual que é o melhor sistema de irrigação, e o sucesso, meu querido, é garantido. Então aqui, pessoal, nós estamos na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, mostrando um bananal em área experimental. É só um módulo demonstrativo para aulas e para pesquisa, né? E aí eu comentava aqui que esse tipo, ó, esse aqui é uma linha lateral de irrigação, é uma tubulação lateral de irrigação. E esse tubo de polietileno, que é essa mangueira preta, essa aqui que eu estou mostrando, ela é de 1 polegada, tá? De 28 a 32 milímetros. Isso é muito, tá? Isso é muito, isso rouba viabilidade. Certamente aqui foi colocado 1 polegada para aproveitar alguma tubulação que tinha. Isso aqui certamente vai ser reaproveitado em outras áreas, etc. Mas em áreas comerciais eu recomendo que esse tubo não passe de meia polegada. Ou seja, é um tubo de 16, 17 milímetros. Né? Vai depender da espessura da parede, porque é isso que garante viabilidade, mas bem mais barato o metro da mangueira. Ah, professor, mas meu bananal é grande, como é que eu vou conseguir colocar um tubo tão fino? Você vai dividir em talhões, setores, setor 1, setor 2, setor 3, ou seja, sua linha de microaspersores não deve ficar muito longa. Tá? E no curso eu mostro como dimensionar essa linha lateral para que você tenha sucesso e não deixe que o primeiro e o último microaspersor saia praticamente a mesma quantidade. Se colocar ela muito longa, você vai começar a ter problema com essa diferença, e a primeira bananeira não tem culpa nenhuma de estar aqui no começo e a outra está lá no final. Todas merecem produzir do mesmo tanto. Tá certo? Então fica a dica. Então pronto, professor. Para quem ficou com dúvida aqui, compensa se irrigar o seu pomar? Quanto que custa? De 10 a 20 mil por hectare, vai depender da tecnologia que você usou, mas já leve isso para sua cabeça. Compensa, e esse custo você dilui a hora que você começa a vender. Fechou? Professor, obrigado mais uma vez pela participação. Tamo junto. Valeu, beijo no seu coração, fique com Deus, ó. Comenta aqui. Tchau, tchau.